Estamos iniciando o programa Diálogos sobre a Vida, em que comentamos eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é a paixão sem motivo e a alegria de viver. Uma das coisas interessantes do Krishnamurti é que ele resgata o sentido de algumas palavras, palavras que se corromperam muito, e ele traz ela para um sentido mais essencial, né? Por exemplo, a palavra amor, como a gente tratou na reunião passada, o Krishnamurti resgata, porque ele mostra que não é desejo, não é paixão no sentido de desejo intensificado, né? Mas aquela energia pura, incontaminada, de doação, sem busca de resultados, sem interesse próprio. Então, ele vai resgatando o sentido das palavras, né? A palavra Deus, por exemplo, é uma palavra tão complicada, e ele se refere a ela de muitas maneiras como absoluto, inominável, inefável, eterno, né? Incognoscível, sempre se referindo a essa coisa maior que permeia todo o universo. E assim ele também faz em relação à palavra paixão, porque a paixão que a gente conhece, o sentido comum dessa palavra, é aquele desejo intensificado, aquela coisa que você quer muito. Em geral, paixão de um homem por uma mulher por um homem, uma paixão de atração muito forte, de desejo muito pronunciado. E ele resgata o sentido dessa palavra no sentido de uma intensidade no viver, mas não relacionada a um objeto, né? Porque as pessoas têm paixão por conquistar coisas, por conquistar, por ganhar dinheiro, por chegar em certas posições, ou por conquistar pessoas, ou para obter fama. Elas têm aquela ânsia, aquele ímpeto forte de conseguir chegar em algum lugar, né? Isso é a paixão no sentido comum. E o Krishnamurti vem e fala de uma paixão sem motivo, de uma paixão sem objeto, que tem a ver com essa intensidade não presa, não apegada a um objeto de desejo. E aí, Edu, como que a gente vai descascar essa laranja hoje, né? É um tema sensível, e eu confesso para você que, quando eu sugeri o tema, eu não sugeri para eu ensinar, não, eu sugeri para aprender. Eu quero aprender sobre isso. Então, o que você me diz aí no início sobre esse tema, Eduardo? Pois é, isso que é o bonito nesses diálogos, que nós estamos chegando aqui como aprendizes, né? Nós estamos investigando juntos e, na verdade, não há aquela sensação de que nós sabemos alguma coisa e estamos transmitindo um saber. Nós temos nossas percepções, nossas experiências, nossas leituras, mas nós chegamos aqui prontos para ouvir e para, a partir desse ouvir, deixar que as coisas fluam naturalmente. E você colocou muito bem, né? O Krishnamurti fala sobre o peso das palavras e como as palavras têm uma carga emocional, uma carga de significado que às vezes condiciona a nossa maneira de perceber o que está sendo dito pelo outro ou o que está sendo dito através de um livro ou de qualquer meio de comunicação. E essa palavra paixão, realmente, ela tem múltiplas maneiras de ser apresentada, né? A mais comum, como você falou, Marcos, é a paixão vinculada ao desejo. É um desejo muito forte, né? Quer dizer, eu estou apaixonado por alguém, quer dizer que é, é aquele
aquela sensação de que você não pode viver sem aquela pessoa é fundamental na sua vida, que geralmente implica, inclusive, em dependência, como nós falamos na reunião passada, né? Mas essa paixão que o Krishnamurti tenta é, compartilhar conosco é algo muito mais elevado, né? É uma paixão que brota do coração, mas que não é egoísta. E isso que é bonito, é a própria energia da vida buscando expressão. Talvez na Índia a gente possa usar uma palavra que tem alguma relação com isso, que é virya, né? Que é essa paixão que não pode ser contida, que é a própria energia da vida, é a vida buscando expressão com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua pujança, né? E é interessante que o Krishnamurti coloca que sem paixão a nossa vida fica muito sem, sem beleza, né? A paixão é fundamental até mesmo para a autotransformação e para o autoconhecimento. Para tudo que você faz, você precisa de energia, não é, Marcos? Isso que é interessante, né? Você, para andar, precisa de energia, para falar, você precisa de energia. E quando você está debilitado, você não consegue fazer tão bem as coisas que você costumava fazer, até mesmo no esporte, tudo. Então, essa energia, né, da vida é fundamental. E a paixão, nesse sentido que o Krishnamurti coloca, é essa energia indomável, essa energia muito poderosa que faz com que nós possamos viver a vida com intensidade, com beleza e até mesmo com amor, não é? Acho que você está com o microfone fechado, né? É isso aí, Eduardo. Para ter essa energia, a gente precisa sair da caixinha, como se usa atualmente, né? Tem uma expressão assim, fora da caixinha, né? A caixinha são os nossos condicionamentos, os nossos apegos, aquela vida limitada naquela busca de segurança. Então, quando a nossa estrutura psicológica está presa nessa caixinha, a energia é consumida ali dentro e falta esse ardor para o viver, né? Aí, você falou em aprender. E o Krishnamurti, eu achei uma citação dele aqui, em que ele relaciona a paixão ao aprender. Olha só, não emprego a palavra paixão no sentido de prazer exaltado, mas em referência àquele estado da mente que está sempre a aprender e, por conseguinte, sempre ardorosa, viva, em movimento, nova e, portanto, apaixonada. Bem poucos de nós se apaixonam. Temos prazeres pessoais, luxúria, diversões, mas o sentimento de paixão, esse a maioria de nós não tem. Sem paixão, no elevado sentido ou significado da palavra, como se podem aprender, descobrir coisas novas, investigar, mover-se com uma celeridade que a investigação requer. Então, você vê, Edu, a gente fazer essas lives aqui, a gente tem que gostar muito, né, cara? Todo domingo a gente se planta aqui na frente da maquininha para encontrar esses amigos, mas a gente quer muito entender a nós mesmos, quer muito entender a vida, quer muito entender a natureza humana. Então tem que ter uma paixão por isso. Se não tiver, vira uma coisa pesada, sem graça, sem energia, né? E, assim, ele sempre mostra que a paixão que a gente conhece, essa mais comum, esse desejo, apaixonado por uma mulher, apaixonado por isso, por aquilo, se a gente conseguir limpar do ego
essa energia, ela fica intensa, pura e realmente faz a diferença. Olha só o que ele fala. O amor para a maioria de nós é paixão, concupiscência. Aí ele fala, a fumaça, o que é a fumaça? O ciúme, o ódio, a inveja, a avidez. Essa fumaça destrói a chama, mas onde está o amor, aí está a beleza e a paixão. Então, um é o fogo, outro é a fumaça. Ele diz assim, deve-se ter paixão, mas não se traduza prontamente essa palavra em paixão sexual. Por paixão, entendo a paixão da intensidade. Essa energia que de pronto percebe as coisas claramente, ardentemente. Então, é aquilo que a gente estava falando, resgatando o sentido da palavra paixão, não é, Edu? Mas eu achei Mas muito interessante. Fala. olha só, Marcos, uma coisa muito interessante. Quando você ama alguém com intensidade, existe paixão verdadeira, mas quando existe amor, existe paixão também. Quer dizer, se você tem um relacionamento com a esposa ou com o filho, de uma forma muito intensa, com muita dedicação, com aquela vibração amorosa, compassiva, ali necessariamente existe paixão, porque existe intensidade. Isso que é bonito, né? É, e é uma na visão do Krishnamurti, essa paixão não é uma paixão egoísta, mas não deixa de ser uma energia muito forte, né? É uma energia que vem junto com o amor verdadeiro. Se você tem um amor, por exemplo, por uma causa, né? Causa teosófica, causa do bem-estar da humanidade, da fraternidade, da unidade da vida, isso, quando você percebe a importância de você trabalhar por esses nobres ideais, pelo trabalho teosófico, né? Isso nos enche de energia. Krishnamurti fala muito isso. Na hora que você percebe a importância de alguma coisa, a, a beleza de um trabalho que precisa ser feito, automaticamente essa energia da paixão se faz presente, porque ela não vem do desejo, ela vem de uma fonte que é inesgotável, que vem do alto e nos abastece. E uma vez que a gente tem acesso a essa energia da paixão, a nossa capacidade de doar, de trabalhar e de realizar alguma coisa realmente transformadora é muito maior. Pois é, Edu. Daí a importância da gente saber separar o joio do trigo, né? Saber que essa paixão pessoal e a desejo, se houver percepção dessa motivação e se houver um desprendimento desse objeto, ela pode ser um trampolim para essa paixão que nós estamos falando, que o Krishnamurti tenta falar, né? Então, o joio do trigo aí, é como ele falou, a fumaça destrói a chama. O que é a fumaça? O ciúme, o ódio, a inveja, a avidez. Então, quando a paixão está contaminada por isso tudo, você chega ao absurdo do feminicídio, por exemplo, uma paixão maluca, totalmente absurda, né? Então, se a gente pode ter a energia da paixão, mas depurando, né, expelindo esses elementos pessoais que contaminam, que poluem, a energia então se libera muito mais fortemente, né? Você reparou quando a pessoa conheceu alguém interessante, começa a namorar, a vida fica cor-de-rosa, tudo muito lindo, né? Só que com o tempo essa paixão decorrente dessa
fantasia, né? Aquela pessoa, você atribui a ela no início todas as qualidades, você só está vendo as qualidades. E na convivência você vê que essa imaginação que você faz, que faz tudo ficar cor-de-rosa, no fundo é uma projeção, uma imagem. E aí, essa paixão muitas vezes se esvai e a pessoa vai procurar ela em outro lugar ou com outra pessoa. Mas se a gente souber, puder, deixar essa energia vir e desapegar, desprender, ela realmente pode fazer a diferença. E ele aqui numa passagem, ele relaciona com a alegria de viver. Porque quando você está apaixonado pela vida, você está apaixonado pela sucessão dos acontecimentos, pelo tudo que está acontecendo, pela beleza das pessoas, pela beleza da natureza. Quando você está apaixonado pela vida, você tem a alegria de viver. E quando você se fecha no seu egocentrismo, a sua energia é consumida e não existe alegria de viver, né? Olha o que ele fala assim: como ter essa criadora alegria de viver, ser expansivo no sentir, amplo no pensar e, ao mesmo tempo, preciso, claro, ordenado no viver. Creio que a maioria de nós não é assim, pois nunca sentimos nada intensamente, nunca aplicamos completamente a coisa alguma, coração e a mente. Lembro-me de ver 2 esquilos vermelhos, de caudas longas e espessas, se perseguirem mutuamente para cima e para baixo de uma árvore alta durante cerca de 10 minutos, sem parar, só pela alegria de viver. Mas você e eu nunca conhecemos essa alegria se não sentirmos as coisas profundamente, se não houver paixão em nossa vida. Paixão não por fazer o bem ou por promover alguma reforma, mas paixão no sentido de sentir as coisas muito fortemente. E só podemos ter essa paixão vital quando houver uma revolução total em nosso pensar, em todo o nosso ser. Então, eu acho que quem não quer ter a alegria de viver, Edu, quem não quer? Cabe olhar e perguntar o que nos rouba a alegria de viver. E aí você vai encontrar fatalmente o desejo, o apego, né? A paixão, nesse sentido que a gente poderia dizer pervertido, né? Que é uma coisa egóica. Essa paixão nos ata, nos prende, nos escraviza e realmente nos leva para uma prisãozinha, que é o nosso mundinho egóico. Agora, quando a gente percebe esse movimento do pensamento, que cria essa prisão, que se apega, que vê o mundo daquela maneira e busca a perpetuação daquele mundinho criado. É nesse apego que a paixão se perde enquanto alegria de viver. Né, Edu? Está entendendo? Como que tem uma sutileza aí de mudança que a gente pode e precisa libertar essa energia, porque se você tem a paixão com o objeto, você tem energia. Agora, é possível remover o objeto e continuar com a energia? Essa é a pergunta. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. O tema escolhido para hoje foi Paixão sem motivo
e a alegria de viver. Eu acho justamente quando você remove o objeto é que a paixão se intensifica, porque você está tirando o eu da história, né? O eu que deseja alguma pessoa, deseja poder, deseja riquezas e assim por diante. Na hora que você se apaixona pela vida, né? Mas essa paixão não visa nenhuma acumulação, nenhuma posse, é algo totalmente diferente. Você se sente muito mais leve, muito mais assim, disponível para fazer aquilo que a vida espera que você faça. Eu diria assim que talvez quando você se abre para a vida divina, se abre para os planos superiores e, e se oferece como um canal de realização do plano divino, da obra divina aqui na Terra, você recebe uma energia muito grande. E essa energia pode ser denominada como paixão, porque essa energia possibilita uma qualidade de trabalho muito maior e muito mais efetivo. Por quê? Porque essa energia ela também traz luz, ela traz clareza, né? Isso a gente já conversou em outras reuniões, que na hora que você se abre para essa luz, para essa energia, tudo fica mais nítido, né? Você sai do campo da obscuridade para um campo iluminado, em que as coisas começam a fazer sentido. Você começa a perceber que você pode viver com grande beleza, com grande intensidade, com amor e com paixão, sem precisar depender de nada, sem precisar querer nada. Isso pode parecer até um contrassenso, né, para as pessoas que estão muito apegadas e estão cheias de conflito, mas só experimentando que é possível se perceber isso, né? Justamente pelo fato de você não querer, você está abrindo a possibilidade de receber uma nova energia que não estava fluindo, porque o canal estava fechado, que o eu estava fazendo energia circular dentro de uma esfera muito pequena. Aí, na hora que se abre essa esfera, né, abre a sua vida para algo muito mais poderoso, muito mais amplo, muito mais belo, e coloca o seu eu totalmente de lado, tudo se modifica, né? E essa alegria de viver, que não pode ser buscada, né? Ela se manifesta. Isso que é interessante, né, Marcos? Você não pode perseguir a alegria de viver. As pessoas perseguem a felicidade, perseguem os prazeres, né? Mas não adianta. Você pode perseguir um prazer fugaz, um prazer momentâneo, né? Prazer sexual, um prazer de conquistar alguma coisa, um emprego, ou ganhar na loteria, mas são coisas fugazes, né? São prazeres que acabam e não satisfazem no fundo. Então, quando você muda a perspectiva e não deseja mais nada, mas continua com aquela energia e com aquela disposição de viver bem, com intensidade, nossa, a sua vida se transforma completamente. Eu traria um componente, Marcos, aí você é capaz de doar, realmente. Edu, a nossa mente é tão capciosa que você vê, concordo com o que você falou, mas você tem um canal da energia divina na Terra. Imagina se a gente achar que a gente é isso. Eu sou um canal da energia divina na Terra. Eu vou virar um pregador, vou fundar uma igreja para mim, entendeu? Então, assim, a nossa mente, se deixar o ego entrar, ele distorce tudo, né? Então, eu acho que para acontecer isso que você falou, tem que haver uma humildade muito grande, uma consciência de que nós não somos nada, que nós somos um grãozinho de areia nesse universo infinito, né? A gente pode se abrir para essa energia divina se nós aprendermos a renunciar ao eu. Porque se nós acharmos que somos canais dela, nós já viramos importantes, né?
bons doutrinadores, etc, etc. Então, é sutil demais. Mas você tinha falado lá atrás, relacionando a paixão e o amor de uma maneira natural. E eu achei uma passagem aqui do Krishnamurti, que ele fala exatamente isso na linha do que você falou. Olha só que ele fala. A raiz da palavra paixão significa sofrimento. Mas não estamos usando essa palavra no sentido de sofrimento, ou da energia que se manifesta por meio da cólera, do ódio, da resistência, mas no sentido daquela paixão que vem naturalmente e sem esforço quando há amor. Então, quando há amor, há uma beleza inerente, há uma graça inerente, há uma leveza inerente, há uma boa vontade inerente, há uma simplicidade inerente. Agora, quando há desejo, aí a paixão é possessiva, é meu marido, minha mulher, meu filho, minha casa, meu nome. Tudo isso são equívocos que a gente comete, que todos cometem, né? E quando a gente quer falar numa espiritualidade real, que é amor, a gente precisa renunciar a esse eu. Não quer dizer que a gente vai virar irresponsável e não ter as nossas vidas minimamente organizadas do ponto de vista material. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos aprender. Quando a vida se torna um movimento de aprendizado permanente em tudo, em cada relação, em cada circunstância, em cada desafio, em cada dificuldade, né? A gente pensa em relação, fala relação, já pensa logo numa relação de casal. Não, você tem relação com o seu patrão, com o seu funcionário, você tem relação com o seu vizinho, você tem relação com o seu colega de trabalho, tudo é relação, né? E as situações vão sendo criadas e desenroladas para trazerem aprendizado. Quando a gente se abre para o aprender, quando a gente se abre para esse crescer, sem querer reter, aliás, o ter é uma grandíssima ilusão, né? A gente pensa que tem as coisas. Esse ter é um poder meramente temporário, porque em algum momento a gente não vai ter mais nada, né? Alguma hora aí a gente sai da dimensão e não vai ter nada. Só vai ter o que está no coração, limpo ou sujo, né? Límpido ou poluído. Isso depende de cada um de nós. Então, esse trabalho de desapegar para amar, né? Nós exploramos isso muito na nossa última reunião, né? Da importância do desapego para que o amor seja amor no sentido real, e não no sentido de desejo e esse tipo de paixão vinculada ao desejo, mas sim a paixão natural do amor, né? Essa que é livre e que é sempre energia nova. O que você acha, Edu? Edu caiu? Você tá me... Microfone, mestre. Desculpa. É isso mesmo. Por acaso, eu estava folheando um livrinho do Krishnamurti, que é um livro antigo dele, publicado pela ICK, chamado A Busca. Você deve conhecer, né? E nesse livro, de certa maneira, ele traduz de uma forma poética esse processo de autodescoberta. Então, vou ler uns trechinhos que eu separei para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando, Marcos. Esse, essa busca que, no início, se volta para o mundo externo, mas que, quando você percebe a realidade das coisas, as verdades
da existência, você passa a não mais valorizar tanto o mundo exterior, de posses, de conquistas e o eu, e passa a ver tudo de maneira diferente. Então, ele começa esse livrinho falando o seguinte: longamente peregrinei por esse mundo de coisas efêmeras. Dele conheci os passageiros deleites, como o belo arco-íris, que muito cedo em nada se desfaz. Assim, desde a origem do mundo, vi todas as coisas passarem, belas, festivas, deleitáveis, na busca do eterno. Perdi-me entre as coisas finitas, de todas provei em busca da verdade. Bonito isso, né? Você está sempre buscando, né? Provando e nos deleitando de coisas que geralmente estão do lado de fora, né? Você aprecia aquele arco-íris, né? Ah, que coisa linda! Aí você vai chamar alguém para ver, daqui a pouco o arco-íris não está mais lá, né? Ele era, né, um, um objeto extremamente volátil, né? Efêmero, né? E tem um pouco depois ele continua. Outrora eu te buscava, aí ele está se referindo, né, ao, ao Supremo, né? Outrora eu te buscava, ó verdade imperecível, ó felicidade eterna, culminância de toda sabedoria. Te buscava no topo da montanha, no céu constelado, nas sombras do terno luar, nos templos do homem, nos livros dos doutos, na tenra folha primaveril, nas águas inquietas, no rosto do homem, no regato cantarolante, na tristeza, na dor, na alegria e no êxtase. Mas não te encontrei. Muito interessante, né? Ele buscou em tudo isso, né? Que são coisas belas, tudo, mas ele não se encontrou, não encontrou aquilo que ele buscava, né? Qual o silêncio? Isso eu estou pulando para poder não me estender demais. Qual o silêncio que, de súbito, se estende sobre o mundo rumoroso? Assim também, subitamente, te encontrei no fundo do coração de todas as coisas e do meu próprio. Você vê, ele estava procurando, né, no arco-íris, nas coisas que causavam deleite, né, nas belas coisas da vida, mas sempre do lado de fora. E aí ele encontrou no fundo do coração. Isso eu acho muito significativo. Depois É a ele unidade fala, da vida, né? A hein? unidade da vida. No coração de tudo e no meu próprio. Então, é o sentido da unidade da vida. Exatamente. Porque você, enquanto você procura fora, você está atrás de coisas efêmeras, que nem um arco-íris, que é belíssimo, mas que se esvai rapidamente, né? Como tudo na vida, né? Todos os prazeres são assim, né? Aí ele continua: eu te contemplei nas alucinantes estrelas, te contemplei na ave que passa célere e desaparece no negror da montanha, te contemplei. Tua glória despertou a glória que em mim dormia. Olha que bonito. Tua glória despertou a glória que em mim dormia. Achei essa frase assim magnífica. Eu vou pular e ler um último trechinho que eu acho que é a culminância dessa percepção, né, que ocorre quando você encontra essa, quando se estabelece essa conexão com o divino. Então ele diz: tendo me fortalecido, desejo dar essa felicidade.
Tendo alcançado o desprendimento afetuoso, desejo dar desta felicidade. Tendo alcançado a tranquilidade apaixonada, ó, a tranquilidade apaixonada, desejo dar desta felicidade. Tendo vencido a vida e a morte, desejo dar desta felicidade. Eu fiquei muito Você inspirado falou, por essas palavras, sabe? O você que falou você de acha, Marcos? desprendimento afetuoso, né? Desprendimento afetuoso. E a outra que você falou, apaixonado, como é que foi? Tendo alcançado o desprendimento afetuoso, tendo me fortalecido antes e tendo alcançado a tranquilidade apaixonada. Isso é Atividade muito bonito também. apaixonada. É, porque E depois tendo vencido a vida e a morte. essa tranquilidade apaixonada é quando você é maior do que a paixão. Ou seja, você não está apegado, você não está preso, você não está escravizado a ela. Né? Porque a paixão com o objeto, ela é escravizante. E se você não atinge, vem a frustração, vem o sofrimento, vem a tristeza, né? Vem o desencanto. Quando é essa tranquilidade apaixonada, ou paixão tranquila, sei lá, você é maior do que aquilo. E aí o desapego vem naturalmente. Pode ser, pode não ser, vai ser lindo do mesmo jeito. Né? Quer dizer, Interessante, você né? não é indiferente às coisas, você ainda está se movimentando, mas com uma liberdade que de outra maneira você não tinha. É aquela tranquilidade que surge quando você está numa meditação profunda, né? Que traz uma alegria, que traz uma energia, né? Que eu acho que tem a ver com essa tranquilidade apaixonada. Quando você está inteiro, você está vivendo intensamente a vida, né? Você está apaixonado pela vida e você sente que naquele momento você está se aproximando do todo, né? Embora qualquer descrição não seja a coisa, mas às vezes a poesia ajuda, né? A você de alguma forma perceber, né? Mas o que eu acho muito bonito é que ele fala quando você atinge esse estado de, como ele falou, de tranquilidade apaixonada, desprendimento afetuoso e a conquista da vida e da morte, você sente a necessidade de dar, de compartilhar, de ser um canal dessa felicidade, né? Dessa alegria de viver, como foi colocado aí por você também, né, Marcos? Então, eu acho isso de uma profundidade, uma beleza muito grande, porque mostra que a vida se torna muito mais intensa quando a gente consegue abrir mão de tudo que é externo, dessa busca pela beleza do arco-íris, pela beleza de uma pessoa, sabe, pelos prazeres que povoam a vida, que realmente são deleites que não podem ser desprezados. Mas quando você coloca isso na sua verdadeira, no verdadeiro lugar e percebe que é algo limitado, algo que está dentro do mundo do efêmero, mas que há uma alegria que não se esgota nunca, que há uma energia que também é abundante e está sempre disponível, né? Isso é fantástico. E aí você percebe que você tem que dar, você não tem outra escolha. Você tem que compartilhar, você tem que doar, como diz o Krishnamurti, né? Interessante, Tu, que cada reunião dessa parece que a gente enxerga um pouquinho mais, né, cara? Porque, olha, há umas 2 ou 3 reuniões atrás, nós falamos sobre desejo e desapego, lembra? E que a gente estava refletindo, e o desejo é natural na vida, ele é natural. O que torna ele problemático é o apego à satisfação dele, não é? E agora a gente está voltando ao mesmo tema de uma outra maneira, ou seja, essa paixão tranquila, né? Ou paixão sem motivo, em que o desejo pode entrar, mas sem nenhum sentido de apego, de
exclusão do resto, né? Porque a gente se movimenta nessa energia da vida, mas quanto mais desprendidos a gente tiver, mais chance a gente vai dar para essa alegria de viver. E quanto mais apegados nós estivermos, seja a pessoas, a coisas, a posições, né? Quanto mais apegados nós estivermos, menos tem energia para ter a alegria de viver. Agora, você falou uma coisa, que essa alegria de viver não pode ser perseguida. Concordo. Mas você pode perseguir o que rouba ela. Isso você pode perseguir, né? O que realmente esse eguinho exigente, cheio de idiosincrasias, cheio de quereres arrogantes, fechado no seu mundinho de interesse, ele rouba a alegria de viver, porque ele vive só para si mesmo, só para satisfação desse eu ou ego, né? Então, quando você realmente persegue essa verdade de que esse ego é um sugador de energia, ele é um buraco negro, né, sugando energia, diferente do ser divino, que é um sol que irradia energia, né? O ser criador, né? São bem diferentes. Então, acho que vale a pena perseguir esse ego, se ficar de olho bem atento a ele, né? Onde ele mostrar a pontinha, e lá, presta atenção, calma aí, né? Quer dizer, eu acho que dá para perseguir o que obstrui a energia, a alegria de viver e soltar tudo. Na hora que você solta tudo, ela vem sozinha, né? Chegamos ao final de mais esse programa. Espero que todos tenham recebido a sua dose de inspiração e estejam conosco nas próximas edições desse programa. Lembrando que o programa está gravado, disponível no YouTube. Então, até a próxima. Namastê.